é naquele episódio a qual quem vai apedrejar pega as suas vestes e entrega nas mãos de Saulo. Mas no capítulo, irmãos, 8, aleluia, a Bíblia ela relata que Saulo, ele fez naquele dia uma grande perseguição à igreja de Deus. Saulo, irmãos, ele era um homem judeu, porém ele também obtinha a cidadania romana. Paulo, ele é da linhagem da tribo de Benjamim. Paulo, irmãos, era um homem zeloso pela lei, pela tradição, a qual ele cresceu aprendendo nos pés do renomeado mestre Gamaliel. Saulo, irmãos, ele perseguia a igreja porque ele era ignorante, como ele mesmo diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 3. Ele perseguia porque ele era ignorante e na sua incredulidade ele não conhecia a palavra de Deus. Porém, irmãos, no capítulo 8, a Bíblia diz que Saulo, ele assolava, aleluia, a igreja, entrando nas casas dos irmãos, e ali eles arrastava sequer homens e sequer mulheres, e os prendia dentro das prisões. Quando nós chegamos, irmãos, no capítulo 9, não satisfeito com o que fazia, a Bíblia diz que Saulo ameaçando, aleluia, ameaça de morte contra os cristãos, ele vai pedir, irmãos, aleluia, cartas. Essas cartas lhe davam a autoridade de ele perseguir também os irmãos que estavam em Damasco. Mas se a gente notar e observar alguns versículos aqui no capítulo 8, a Bíblia diz que quando Paulo ele perseguiu ali a igreja de Jerusalém, alguns foram dispersos. Porém, os que foram dispersos, eles foram, mas foram anunciando a palavra de Deus. Eles foram pregando a palavra de Deus. Observe isso, irmãos. Saulo pensou que estava parando a missão daqueles homens, mas não, ele só estava contribuindo para que também o evangelho chegasse em Samaria, como fez o discípulo no capítulo 8. Quando nós observamos, irmãos, aleluia, a fúria de Saulo, o desprezo que Saulo tinha pelos que proclamavam o nome de Jesus, ele não satisfeito, ele quer começar também uma perseguição à igreja que está em Damasco. Porém, a Bíblia diz que quando Saulo ele vai a caminho de Damasco, uma luz, aleluia, aparece ao seu encontro. E deixa eu te dizer uma coisa, essa luz ela está aqui nessa noite, e essa luz é Jesus. A mesma luz que apareceu para ele, essa luz ela está aqui, e essa luz, aleluia, se chama Jesus de Nazaré. Saulo, irmãos, a Bíblia diz que Saulo ele vai cair por terra, e ele vai ouvir uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele vai dizer: quem é, Senhor? E Jesus vai dizer: eu sou Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui esta noite, irmãos. Observe que o intuito de Paulo era perseguir aqueles que proclamavam, aleluia, o nome de Jesus. Mas ele não sabia, presbítero Francisco, que quem persegue a igreja estava perseguindo o próprio Deus. Quem se levanta contra aqueles que proclamam o evangelho não está se levantando contra o pregador, contra o presbítero, contra o pastor, não. Estão se levantando contra o próprio Deus. E a pergunta é: operando Deus, quem impedirá? Aí a Bíblia diz que a voz diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz: quem é, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões.
Aí Saulo, irmãos, ele fica atônito, sem saber o que fazer, e ele vai perguntar para o Senhor: o que queres que eu faça? Porque a partir do momento, irmãos, que nós temos um encontro com Jesus, nós temos que estar na posição de servo. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Não é onde eu quero ir, é aonde Ele manda eu ir. Não é o que eu vou fazer, mas sim o que Ele determina que eu vou fazer na obra dEle. Jesus disse: levanta-te, entra na cidade. Quando ele entra na cidade, irmãos, a Bíblia diz que por 3 dias Saulo ele está orando e jejuando. Aí Deus ele vai aparecer, ou melhor, vai falar com um homem chamado Ananias. E ele diz: Ananias. E Ananias diz: eis-me aqui. Aí Jesus disse: vai lá na rua chamada Direito, procura na casa de um homem chamado Judas, que lá vai estar um homem, Saulo de Tarso, que esse está orando. Observe uma coisa, irmãos, a gente tem que estar atento ao detalhe da Bíblia, da palavra. Deus ele disse o endereço, o nome e a casa, porque quando a revelação ela vem de Deus, ela tem o endereço certo, não tem arrudeio, não tem quem não disser o nome, não. Quando a revelação ela é verdadeira, Deus diz: é na casa tal, é fulano tal, porque quando a revelação vem de céu, ela é direto e não traz arrudeios. Aí Jesus vai dizer: vai na rua chamada Direito, procura na casa de Judas, e lá tem um homem Saulo que ele está orando. Mas quando, irmãos, o Ananias ele ouve Jesus falar que é Saulo, ele vai querer questionar a escolha de Jesus. Cuidado, irmãos, não queira contestar a escolha de Jesus. Jesus ele disse: vai à rua e ora por ele. Aí ele vai dizer: Senhor, mas eu ouvi falar que este homem é um perseguidor, esse homem é isso, esse homem é aquilo, esse homem não presta, esse homem é mau. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus disse assim para Ananias: vai, porque este é para mim o vaso escolhido. O vaso, quem tem vaso escolhido aqui essa noite, irmãos? Deixa eu ver os vasos que estão aqui que são escolhidos. Deixa eu te dizer uma coisa, curta. Não importa o que falam de ti, não importa quem se levantou contra ti, não importa o que o inferno fala a teu respeito. O que importa, aleluia, irmão Railson, é o que Deus sabe a respeito de ti, é o que Deus pensa de ti, é o que Deus vê, é o que Deus analisa de ti. Aleluia. Ananias disse: Senhor, mas eu ouvi tantas coisas, porque nós somos muito bons, irmãos, em julgar. Eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, mas ele não presta, mas ele é assim. Irmão, se Deus escolheu, está escolhido, irmãos. Quando Deus ele chama um homem, quando Deus ele chama uma mulher, quando Deus ele abre uma porta, inferno não fecha, mentira não para, calúnia não para, mentira não para, inveja não para. Ao contrário, ele prossegue. Por quê? Porque é o escolhido do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, Ananias ele entende o recado. Aí ele chega lá na casa de Judas, entendido, já diz: irmão Saulo. Oh glória, oh coisa boa, irmãos, é quando nós entendemos a vontade de Deus na vida do nosso irmão. Oh coisa boa, irmãos, é quando nós entendemos o agir de Deus, a vontade dele. Nós temos que entender que não é do nosso jeito, não é como nós queremos, não é como nós pensamos, é do jeito dele. A obra é dele, ele faz como quer, usa quem quer, levanta quem quer. E ele está aqui essa noite para dizer: aqui tem vaso escolhido. Aleluia, glória a Deus. Paulo, irmãos,
No capítulo 3, a Bíblia diz que pela segunda vez que Saulo ele visita a igreja de Jerusalém, primeira vez ele fica 15 dias com Pedro, a segunda vez que ele visita a igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que a igreja, ela orando e jejuando, ela ouviu a voz do Espírito Santo. Ela ouviu a voz do Espírito Santo. Irmãos, eu entendo uma coisa: para nós ouvir a voz do Espírito Santo, é necessário eu e você estar em oração, é necessário eu e você estar em comunhão, é necessário nós estar clamando, porque só ouve a voz de Deus, só sente a presença dEle aqueles que têm, aleluia, intimidade. Muita gente tem intimidade com o prefeito, muita gente tem intimidade com o presidente, muita gente tem intimidade com quem tem dinheiro, mas a nossa alegria, a evangelista Luiz Paulo, é ter intimidade com Deus, intimidade com Deus, intimidade com Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí o Espírito ele vai descer na igreja e vai dizer: aparta, aleluia, para a minha obra Barnabé e Saulo. Ainda quem chama o homem é Deus. Ainda quem chama o homem é Deus. Quem chama é Ele, quem escolhe é Ele. E Ele não escolhe pelo grau de entendimento que o homem tem. Ele não escolhe, aleluia, pelo saldo bancário que ele tem. Ele não escolhe porque sabe falar bem. Ele não escolhe porque se veste bem, não. Ele escolhe, irmãos, quando há um propósito. E quando o ser humano ele tem um coração aberto para fazer a obra do Senhor. Eu quero observar, irmãos, um pouco. E quando o Espírito Santo enviou Barnabé e Saulo, não foi da noite para o dia não, tá certo? Se a gente for ler lá em Gálatas capítulo 2, versículo 1, a segunda vez que Paulo ele foi ver os irmãos de Jerusalém, tinha se passado 14 anos, pastor. 14 anos para depois o Espírito Santo enviar ele para fazer a obra missionária. Não foi da noite para o dia. Não aceitou hoje, amanhã já estava fazendo missão. Não, ele sabia, entendia, mas não. Mas o que ele precisava, presbítero Francisco, era aprender a palavra do céu, entender a vontade de Deus. Não era a lei, não era o que o homem tinha ensinado, era o que Deus tinha ensinado para ele. Às vezes nós pensamos que estamos prontos. Eu estou pronto, 1 ano de fé, já estou pronto para tal missão. Mas na verdade às vezes nós não estamos. Quando Deus chamou Moisés, Moisés passou 40 anos auxiliar Anderson em Midian. 40 anos em Midian, para ele esquecer tudo que aprendeu no Egito, para quando ele fosse levar a palavra, ele não levasse a palavra que ele aprendeu com o homem, mas que ele pudesse levar a palavra que ele aprendeu com Deus. Tem crente que precisa passar em Midian. Às vezes nós não queremos passar em Midian, às vezes nós queremos ir direto. Mas o conselho de Deus para mim e para você essa noite: ainda é tempo de passar por Midian. Quem passa em Midian não tem ministério fracassado, aleluia. Quem passa em Midian não tem ministério recuado. Quem passa em Midian não fraqueja na missão, não. Por quê? Porque esperou o tempo certo, esperou a vontade dele, esperou o tempo dele para a chamada se concretizar na nossa vida. Aleluia. Eles vão para a missão, primeira viagem missionária. Paulo, Saulo e Barnabé cumpre. Quando eles voltam para a segunda missão, aleluia, em Atos 16, quando Saulo está em Troade, ele vê uma visão que um homem estendia a mão para ele pedindo socorro, para que ele viesse os socorrer na Macedônia. Então Saulo, irmãos, entendendo que era de Deus, aleluia, ele vai até a Macedônia. E quando ele vai até a Macedônia, ali na primeira cidade que se chama Filipe, a Bíblia diz que ele vai buscar ou procurar um lugar para orar.
Porque o crente que quer fazer missão, meu irmão, se ele não tiver uma vida de oração, ele não chega a lugar nenhum. O que eu vou falar para alguém? O que eu vou ser espelho de alguém se eu não oro? Se eu não tenho desejo de vir à oração? Se eu não venho ao clamor? Se eu não oro em casa? Se eu não oro onde eu saio? Ei, meu irmão, Deus está te despertando hoje para você descer mais, para você orar mais. Porque quando você ora, quando você desce, Deus ele faz coisas grandiosas acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Alguém olha e vê alguém se destacando no ministério, mas você não vê o tanto que ele tem orado, você não vê as noites que ele sobe ao monte, você não vê pelas madrugadas as lágrimas descendo, você não vê as calúnias chegando na casa dele, e ele orando, e ele orando, e ele orando, e ele orando, e Deus abençoando. Vai orar. E quando eles estão indo a orar, a Bíblia diz que uma jovem, o tempo passa rápido, irmãos, uma jovem sai ao encontro de Paulo, Timóteo, Sila e certamente também Lucas. Essa jovem, a Bíblia diz que ela tinha um espírito, e esse espírito fazia com que ela adivinhasse a vida das pessoas. E quando ela adivinhava, trazia, presbítero Francisco, grande lucro para os seus senhores. Ela adivinhava, a pessoa pagava e ela adivinhava. Observe bem, o diabo, irmãos, ele não tem poder de falar para ti e para mim o nosso amanhã. Esse poder só está nas mãos de Deus. O diabo ele pode falar o teu passado todinho, mas o dia de amanhã pertence a Deus. O diabo pode te acusar do teu passado, mas o teu amanhã está na mão de Deus. Oh, aleluia. Então, irmãos, aquela jovem possessa, endemoniada, escravizada, quando ela via Saulo passando com os outros discípulos, ela saiu correndo atrás dele dizendo: esses homens que estão passando por aqui, eles são verdadeiro homem de Deus. E isso ela fez por muitos dias, né? Agora a pergunta é: ela estava mentindo? Não. Saulo era homem de Deus? Era. Estava anunciando a verdade? Estava. Mas havia, irmãos, uma estratégia diabólica por outro lado. A estratégia, irmãos, era fazer com que Saulo tomasse glória para si. Ei, cuidado com os elogios que você recebe. Cuidado com quem bate no teu ombro e diz que é teu amigo. Cuidado com quem diz que é teu irmão. Cuidado quem diz que tu canta muito, que tu prega muito, que tu fala muito, que tu se... Cuidado, irmãos. Se eu canto é para a glória de Deus, se eu prego é para a glória de Deus, se eu tenho compromisso é para a glória de Deus, se eu sou fiel é para a glória de Deus. Paulo não aceitou glória de Deus para si. O Herodes aceitou glória, pessoal, é a voz de um Deus. O Herodes se inchou, sou um Deus. Aí Deus veio, ó, matou. Então, irmãos, Paulo ele se perturbou com aquela atitude e ele voltou, aleluia, para aquele espírito e expulsou em nome do Senhor Jesus. E na mesma hora o demônio saiu. Na mesma hora o demônio saiu. Ei, o nome de Jesus ele tem poder. O nome de Jesus ele ainda tem poder. Não precisou levar para a campanha do descarrego. Não precisou fazer a campanha do Vale de Sal. Não precisou, aleluia, usar o laço da libertação. Só precisou usar o nome de Jesus. Aleluia. É o nome dele, irmãos, é o nome dele que liberta, é o nome dele que cura, é o nome dele que salva, é o nome dele, aleluia, que leva o homem para morar no céu. Aleluia. Porém, irmãos, quando seus senhores viram que deram um grande prejuízo, e o meu desejo, irmãos, é que muitos lugares por aí vão ter prejuízo. Muitos.
O meu desejo, presbítero, é que essa fábrica aí que estão fazendo aí, enganando o povo com revelação, com mentira, dizendo que é a voz de Deus, aleluia, eu quero que quebre tudinha, eu quero que tudo vá à falência, eu quero que Deus levante homens e mulheres de Deus, que não tenham medo de pregar a palavra. Corajoso, irmãos, corajoso é quem prega a palavra de Deus como ela é. Corajoso não é o homem que anda armado, não. Corajoso é o homem que tem coragem de pregar a palavra de Deus. Aleluia. Cuidado com essas adivinhações que andam por aí. Vem para cá que aqui tem isso, vem para cá que Deus faz isso, vem para cá que aqui é assim, vem para cá. Não, irmão, cuidado. Se Deus tem algo para falar contigo, Ele vai falar na tua igreja. Aqui tem homens de Deus que pagam preço. Aqui tem homens de Deus que descem em oração. Nós temos o nosso pastor. Se Deus quiser falar algo pessoal contigo, Ele vai usar alguém da tua igreja para falar pessoalmente contigo. Não se iluda com adivinhações. Não se iluda. Por causa disso, irmãos, o tempo passa rápido. Por causa disso, prenderam Paulo e os discípulos. Açoitaram eles em praça pública, despediram, tiraram suas vestes, açoitaram com varas, e eles apanharam muito. Porém, irmãos, aqui há um detalhe que eu não posso deixar passar desapercebido. Paulo, evangelista Luiz, ele poderia muito bem não sofrer aqueles açoites. Por quê? Porque Paulo tinha cidadania romana, que lhe dava algumas legalidades. Uma delas era não apanhar castigo por outros romanos. Mas tem um porém. Qual é o porém? O porém era que os seus amigos eram judeus, não tinham cidadania romanos. Então Paulo não apanhava, mas os seus amigos apanhavam. Deixa eu te dar uma notícia essa noite. Amigo de verdade nós conhecemos na hora da provação. Amigo de verdade a gente conhece quando o barco está indo tudo de baixo a baixo. Amigo de verdade é quando a coisa piora, é quando a porta fecha, é quando você está na luta. Amigo de verdade se conhece na pé, irmão Anderson. Amigo de verdade você se conhece quando tudo está desabando. Aí chega ele e diz: eu estou ao teu lado. Se for para chorar, nós choramos junto. Se for para sorrir, nós sorrimos junto. Amigo de verdade não abandona o outro em momento difícil. Ai, meu pastor. Aí o pastor passa um momento difícil, cadê os amigos? Aí o irmão passa um momento difícil, cadê os amigos? Aí o obreiro tal, cadê os amigos? Amigo de verdade não deixa você sozinho, ele vai até o fim. Jesus nos ensinou assim: ame uns aos outros, ame uns aos outros, que esse amor não possa sair do meu e nem do seu coração. A única coisa que tem que sair, aleluia, é os planos do diabo. A única coisa que tem que sair é a investida do inimigo contra a nossa vida. Mas o amor, ele tem que prevalecer em nosso meio. Prenderam Paulo, Silas, e a Bíblia diz que perto da meia-noite, na escuridão, feridos, trancados, com os pés presos, mesmo assim, perto da meia-noite, naquela cela horrível, eles conseguiram adorar. Aleluia. E nós aqui no vento, com a luz liberta, às vezes nós não conseguimos dar um glória a Deus. Um glória a Deus. Às vezes é porque não gosta do irmão, às vezes é porque não gosta da Ei, meu irmão, nós viemos para cá não é porque nós gostamos, não. Nós viemos é porque nós temos o direito de servir e adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo e Silas estavam ali naquela cadeia, naquela prisão. Apanharam, dilaceraram o seu corpo, estavam despidos. Mas perto da meia-noite,
Um orou e o outro cantou, oração e louvor. Um orou e o outro cantou. Você sabe por que eles conseguiram, irmãos? Porque a adoração do crente, ela não depende do exterior, ela vem do interior. Só Deus sabe como é que está a vida de crente que chegou aqui essa noite. Lá na tua casa tu está passando uma prova tão grande, lá na tua casa está um peso tão grande, mas mesmo assim você veio, mesmo assim você está aqui, mesmo assim você veio cultuar a Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: a tua vida aqui nessa noite não foi em vão. Deus, Ele vai honrar a tua adoração, que você veio adorar a Ele nesta noite. Paulo, ele começa a adorar. A Bíblia diz que os outros presos o escutavam, e de repente sobreveio um terremoto que abalou os alicerces daquela prisão. As correntes se quebraram e as portas de todos se abriram. Mas observe bem, irmãos, e já eu termino. As portas, presbítero, só foram abertas depois que eles começaram a orar e a louvar. Enquanto eles estavam de boca fechada, nada aconteceu. Enquanto eles estavam só lá, calado, estava calado, mas não estava murmurando. Aleluia. Porque o crente, ele pode até ficar calado, pastor, mas ele não murmura. O crente pode até vir, senta ali, fica caladinho, mas ele não murmura. Aleluia. Está calado, mas não está murmurando. Mas quando eles decidiram abrir a boca e adorar a Deus, o terremoto desceu naquele lugar e as portas se abriram. E o mais interessante, irmãos, é que todas as portas se abriram. Eu não sei qual é a porta que está fechada na tua vida, não sei. Mas eu quero te dizer essa noite, se você crê, não em mim, mas na palavra de Deus, aleluia. Se você crê essa noite, se você sair daqui nessa noite crendo, acreditando, Deus vai abrir essas portas. Deus, quem crê, mas é só para quem crê. Deus vai abrir essas portas. Deus vai abrir essas portas. Que porta é? A porta da saúde, a porta financeira, a porta conjugal, a porta espiritual. Eu creio num Deus que abre porta, e quando Ele abre, demônio, inferno, mentira, inveja não fecha. Tem mais alguém que crê assim também? E observe bem, irmãos, só dois adoraram, e as portas de todos foram lá. Tem portas fechadas na tua casa que dependem da tua oração. Só que orou foi dois, mas as portas de tudo, presbítero Otávio, se abriram. Tem pessoas que dependem da tua oração. Não para de orar não, minha irmã. Não, mas faz tanto tempo que eu oro. Continua orando, aleluia. Continua. O diabo já fez de tudo para você parar. O diabo já fez de tudo para te calar. Mas você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode se entregar, porque Deus, Ele vai agir na tua vida. A prisão de todos foram aberta. Deus vai abrir portas para você. Escute o que eu estou dizendo, e você vai contemplar, você vai testemunhar aqui portas que Deus abriu na tua vida, porta que Deus abriu na tua casa, porta que Deus abriu para a tua família. A Bíblia diz que as portas se abriram. O que segurava Paulo se quebrou, se soltou. Sabe por quê? Porque quando Deus chama um homem para fazer uma missão, nada segura, nada segura, nada segura, nada segura. Se Deus te levantou, nada te para. Se Deus te chamou, nada te para. Se Deus quer te usar, nada te para. Se Deus te chamou para a obra, se Ele te escolheu, nada te para, nada te para. Quem crê nessa noite? Quem crê nessa noite? Nada pode parar o avanço da igreja de Deus. Aleluias. O carcereiro, quando viu, irmãos, que os presos foram soltos, pensando ele que os presos fugiram, ele pegou a espada e ia se matar. Quando ele ia se matar, Paulo disse: não faça isso, porque todos estamos aqui. E olha só que aqueles presos eram os presos perigosos, eram os mais perigosos. Mas quem abriu a porta para eles foi Deus. E quando Deus abre uma porta, Deus muda a vida. Aleluia.
aleluia, você não está aqui não, irmão. Quando Deus abre uma porta, Ele transforma também a vida. Deus não vai só abrir a porta na tua família não, Ele vai mudar aquela vida. Todos ficaram lá, disseram: não faça isso, porque todos estamos aqui. Aí o carcereiro se prostra e diz: senhores, o que é necessário para que eu possa me salvar? Aí Paulo vai dizer: crê, aleluia, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Eu quero liberar uma palavra profética essa noite. Jesus, Ele está prestes a voltar, mas eu tenho certeza que antes de Ele voltar, a tua casa vai se converter, a tua família vai se converter, os teus filhos vão entrar por aquela porta, a tua esposa vai entrar por aquela porta, o teu esposo vai entrar por aquela porta, e você vai ver o agir de Deus na tua vida. Aplauda o nome do Senhor essa noite. Louvado seja o nome do Senhor, amém. E palavra veio da parte de Deus nessa noite, amém. Irmãos, antes de nós encerrarmos o